Bom dia a todos que me escutam. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. A única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, da sua vida pela verdade. Estudo de hoje, irmãos. Abraão foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Mas não foi pela lei de Moisés, não. Foi pela fé em Deus. Por isso, nós, os discípulos de Jesus Cristo, somos considerados filhos de Abraão pela fé. Porque a lei de Moisés não é fé, mas é obediência, é ordem. Mas a graça do Evangelho de Jesus Cristo só pode ser pela fé. E mais, onde aumentou o pecado por causa da lei de Moisés, a graça e o favor de Deus aumentou muito mais e cobriu tudo através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nosso último estudo, irmãos, que foi ontem, vimos o apóstolo Paulo no verdadeiro choque de dois grandes pactos de Deus com os homens. Fazer este choque, fazer essa diferença entre os dois grandes pactos de Deus feito com a humanidade. O primeiro foi através da lei de Moisés, lá no Monte Horebe, quando Moisés recebeu as leis de Deus e fez o pacto com o povo, com a nação de Israel, de que se eles obedecessem à lei de Moisés, eles seriam um povo que distribuiria a lei do Senhor para todo o planeta, para todos os homens. E como os homens têm a natureza pecaminosa, eles nem conseguiram seguir a lei de Moisés. Imagine passar para o resto dos homens. Então foi tudo condenado, tudo debaixo do pecado. Eles blasfemavam cada vez mais da pura, santa e aquela lei de Deus pura, santa, que Moisés recebeu. Eles blasfemaram cada vez mais. Nenhum conseguiu cumprir a lei de Moisés. E o segundo pacto é o feito na cruz do Calvário, um novo pacto, um novo testamento, que é o Novo Testamento através de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi o segundo pacto de Deus com a humanidade. Esse é o que vale. O primeiro passou, que foi a lei de Moisés. O segundo é o que vale. Por quê? Vamos saber por quê? No resumo que nós fizemos. Quando Jesus Cristo deu a vida por nós no segundo pacto de Deus com os homens, ele destruiu o pecado, que era a causa principal do primeiro pacto, que era a lei de Moisés, não ter funcionado conosco. Nós continuamos pecadores no primeiro pacto. Não tínhamos condições de ver Deus. No segundo pacto, não. Jesus quebra esta força que era o pecado que estava destruindo os homens. Então, a conclusão de tudo isso, Paulo diz que ele tinha acabado de falar e ensinar, era que seja judeu, seja profeta, seja sacerdote, seja povo de Deus, todos e toda a humanidade estão debaixo do pecado. Todos são pecadores, ninguém escapa. Todos estão condenados. Mas a grande notícia é que, com o segundo pacto, agora nos apareceu a grandiosa salvação de Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque Jesus Cristo, ele cumpriu a lei de Moisés. Nós não precisamos mais cumprir a lei de Moisés da maneira que Moisés mandou, da maneira que Moisés entregou. Não. Agora nós temos uma melhor opção de obedecer a lei de Moisés, já que na primeira nós não podíamos cumprir de jeito nenhum. Era ordem por cima de ordem, lei por cima de lei, norma por cima de norma. Jesus Cristo veio e acabou com isso. Ele implantou o Evangelho, resumiu tudo em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Com isso ele selou a nossa salvação, através da sua morte, com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Uma opção que Jesus Cristo ganhou para nós, a opção da lei da fé. E mais ainda, esse tipo de salvação de Deus através de Jesus Cristo pela fé, que é o Evangelho do Senhor, ou o novo pacto de Deus com os homens, é aprovada pela própria lei de Moisés, a lei de Deus, e também por todos os profetas que profetizaram que isso ia acontecer. E que salvação é essa? É a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, como Salvador de nossas vidas. Salvação geral para todos e sobre todos aqueles que aceitarem e acreditarem no Evangelho do Senhor. Porque não há diferença entre os homens, irmãos. Todos pecaram mesmo, todos estão condenados. Por isso, essa salvação pela fé em Jesus Cristo é dada para aqueles que aceitarem ela, ou seja, para toda a humanidade. Mesmo que nem todos aceitem ela. Mas essa salvação não é somente para privilegiados, não. Isso não existe. É para todos os homens. O problema é de quem não aceitar. O problema é que o homem tem que aceitar ou não. É um direito dele.
Desse jeito, irmãos, sendo salvos gratuitamente pelo favor imerecido de Deus, todo e qualquer homem que aceitar Jesus Cristo e obedecer recebe automaticamente a salvação de suas vidas. Essa mesma salvação que Deus prometeu pela fé no derramamento do sangue puro de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para através desse sangue de Jesus perdoar definitivamente todos os pecados dos homens cometidos há muito tempo, em que Deus foi paciente, suportando esses anos todinho, desde Adão até a cruz do Calvário, suportou o pecado desses homens e agora destruiu. Com muita paciência, Deus suportou até chegar a Jesus Cristo e morrer e perdoar esses pecados. É porventura Deus somente Deus dos judeus? E não de todos os homens também? É claro que não. Certamente que Deus é Deus de toda a humanidade em geral, mesmo que a grande maioria não reconheça isso. Então, se Deus é um só, irmãos, que justifica pela fé a sua lei, dada aos judeus através de Moisés, e ao mesmo tempo, pela fé, confirma a salvação através de Jesus Cristo no nosso Senhor, anularemos, pois, a lei de Deus por causa do evangelho da fé? É claro que não. Antes, cumpriremos a lei de Moisés também, mas não da maneira que Moisés nos deu e que foi dada ao povo de Israel. Daquela maneira não, ninguém consegue cumprir. Mas cumpriremos a lei de Moisés de uma nova forma, que é aceitar Jesus Cristo como o único e salvador de suas vidas, porque foi Jesus Cristo que cumpriu toda a lei de Moisés, e isso ele fez no nosso lugar, já que nenhum de nós, irmãos, nenhum ser humano conseguiu e nem consegue cumprir a lei de Deus como Moisés entregou. Agora, da forma que Jesus fez no Evangelho, aí todo mundo consegue, é só aceitar Jesus Cristo como Salvador de sua vida. O que diremos de tudo isso, irmãos, na cidade de Roma? Vejam Abraão, nosso pai, ele ter se tornado nosso pai segundo a fé. Ora, se Abraão foi recompensado como pai da fé, porque obedeceu a ordem de Deus e saiu da sua família e foi para uma terra que nem conhecia, esse sim tem do que se gabar. Mas Abraão tem do que se gabar somente diante dos homens, porque eles não fizeram, os homens não fizeram como ele e Abraão fez, de acreditar em Deus e sair para um lugar em que ele nem sabia. Ele usou fé. Então ele tem que se gabar diante dos homens, porque ninguém fez isso, só ele fez naquela época. Mas diante de Deus a coisa é outra, irmãos. Abraão não pode se orgulhar diante de Deus. Estão duvidando? Então me digam, o que a Bíblia diz? Diz assim: obedeceu Abraão a Deus e isso lhe deu o direito de ser justo. Ora, essa recompensa, irmãos, de ser justo não foi dada a Abraão pelo favor imerecido de Deus, não. Que é chamado de graça que nós temos hoje. Mas foi segundo a obra que ele fez. Ele obedeceu quando ninguém queria obedecer a Deus. Ou seja, foi toma lá da cá. Isso é obra. É diferente do Evangelho da Graça, que já vem a fé. A obra foi ele ter se levantado e saído do lugar da sua família. A fé foi ele ter ido para um lugar que ele nem conhecia. Simplesmente a voz falar para ele, vá direto. E ele ia direto sem saber para onde ia. Isso é fé. Então uniu a obra, ele ter saído da sua família, do seu convívio familiar, e a fé de estar indo para um lugar que ele não conhecia, ninguém tinha dito a ele. Abraão uniu a obra com a fé. Foi o que Jesus Cristo fez. Uniu a lei de Moisés com a nossa fé na salvação através dele. Nós não temos fé em obedecer à lei de Moisés, não. Nós temos fé em Jesus Cristo, que obedeceu à lei de Moisés. Juntou os dois, a obra e a fé. Então, aquele que não consegue praticar a lei de Moisés, que somos nós, mas crê em Jesus Cristo, que praticou tudo na lei de Moisés, automaticamente, por causa de Jesus Cristo, Deus considera que ele, ou seja, nós, praticamos também. Isso nos absolve, nós os pecadores, absolve-nos da condenação. Essa é a fé em Jesus Cristo. Faz com que a pessoa seja absolvida de todos os seus pecados. Mas essa felicidade de outro tomar nosso lugar na hora da condenação também tinha na lei de Moisés. Só que era um animal, um sangue de animal sacrificado no lugar daquele que pecou. E a grande verdade que Deus diz é que o sangue de animal jamais pode perdoar pecado de seu ninguém. Era somente como um alívio, até que chegasse um sangue limpo, puro, que realmente destruísse o pecado. E essa felicidade de tomar outro lugar vale mais para nós, de outro tomar o nosso lugar. E sem dúvida foi muito maior no Evangelho. Por quê? Porque apareceu Jesus Cristo santo, puro, sem pecado, sangue limpo, e não um animal qualquer. Este Jesus Cristo que tem sangue puro, que pode perdoar pecados. Pois nós dizemos que a fé foi dada na recompensa a Abraão. Então o sangue de Jesus Cristo pode sim perdoar os pecados. O sangue de animal não.
Então, a recompensa foi dada a Abraão por acaso, como foi dada essa fé a Abraão? Será que Abraão estava na lei de Moisés? É claro que não. Porque a lei de Moisés veio 400 anos depois de Abraão, que é considerado nosso pai na fé. Então, as obras vieram depois, com a lei de Moisés com Moisés, 400 anos depois. Então, Abraão recebeu o título de pai da fé antes da lei de Moisés, que ele recebeu esse título. Mas ele recebeu o título de pai da fé antes que Moisés estabelecesse a lei, o pacto para o povo. Então Abraão recebeu o selo da fé antes da lei de Moisés, que é a lei de Deus. Para quê? Para que ele fosse pai de todos aqueles que creem. Tanto dos judeus, pelas obras, porque ele saiu da sua terra, foi para outro lugar. Ele teve obras também documentadas, Abraão. Então ele é pai dos judeus também, que tentam seguir a lei de Moisés, como também é nosso pai, nós que seguimos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo pela fé. Porque Abraão também utilizou a fé. Quando foi para um lugar, ele não sabia onde era. Apenas seguiu a voz que dizia a ele, vá nesse lugar. E ele foi. Então isso é fé. Então nós também temos a mesma fé dele. A diferença é que da lei de Moisés para o evangelho é que o evangelho pode salvar por causa do sangue de Jesus Cristo. E a lei de Moisés não pode salvar, porque sangue de animal não perdoa pecado. E os homens não têm condições nenhuma de cumprir a lei de Moisés, nem de apagar seus próprios pecados. Por isso, se foi pela lei de Moisés a promessa de Deus de que ele era pai da fé, foi aniquilado então. Porque a lei das obras, irmãos, seja de Moisés ou qual for, opera a ira. Porque onde há lei, também há transgressão. Por isso a promessa de Deus de dar herdeiros a Abraão é pela fé. Da fé. Para que tudo seja por meio do favor imerecido de Deus. Já que, pelo esforço de Abraão e Sara, que eram velhos demais, eles nunca teriam um filho. Ok? Mas ele seria pai de uma grande nação. Como se eles nunca teriam filho? Como é que eles podiam fazer força? A Sarai, a esposa dele, já tinha mais de 90 anos. O ventre já estava amortecido. Não podia mais ter filho. E tem mais. Quando ela era nova, ela era estéril. Não podia ter filho. Passou a vida toda sem ter filho. E agora, com mais de 90 anos, ia ter filho? Se dependesse de Abraão e Sara? É claro que não. Então eles tiveram que usar o quê? A fé. Foi a fé dele. Foi quem fez com que Isaac nascesse, porque Deus tinha prometido. E, consequentemente, a promessa de Deus também será algo que todos podem alcançar gratuitamente pela fé. Aceitar Jesus Cristo é a promessa de Deus. Tanto nós, seguidores do Evangelho, como os judeus, seguidores da lei de Moisés, basta todos terem a fé de Abraão. Esse mesmo Abraão que é o pai de todos nós, os que vivemos pela fé, e não pelas obras da lei, ou pelas ordens da lei de Deus. Que não é fé. Lei, é ordem, tem que ser obedecida. Não é fé, não. Fé é você crer no invisível. Assim está escrito na Bíblia, Deus dizendo a Abraão, por pai de muitas nações te constituí, porque eu chamo as coisas que não são como se já existissem. Ou seja, Abraão não tinha nenhum filho, e Deus já disse que ele seria pai de uma grande nação. Ainda não existia, por isso que Deus disse, eu chamo as coisas que não são como se já existissem. Isso é fé. E esse Abraão, irmãos, acreditou em Deus, mesmo com mais de 100 anos de idade. E isso mesmo, ele acreditou que seria pai de uma grande nação, mesmo se naquele momento ele não tinha filho nenhum. E sua esposa legítima Sarai era estéril. Mesmo assim ele acreditou e não duvidou da palavra de Deus todo dia. O quanto mais se passava o tempo, ele foi fortalecido de fé em fé. Ele foi fortificando cada vez mais, dando glória a Deus, acreditando a cada dia em Deus. Que aquilo que Deus falou, que seus filhos seriam como a areia do mar, ou como as estrelas do céu, de tantos que seriam. Esse Abraão incrivelmente não enfraqueceu na fé, muito menos olhou para o seu corpo já velho, mais de 100 anos. E nem olhou para o corpo de Sara, sua esposa, com mais de 90 anos. E seu ventre já velho, amortecido, sem poder mais ter filho. Também era impossível ter filhos, eles dois. Mas Abraão não duvidou da palavra de Deus por incredulidade, pois sabia que o Deus que prometeu era poderoso para cumprir. E como recompensa, ele foi considerado como justo. Por quê? Não só ele, irmãos, será considerado não, mas todos que tiverem a fé dele. Nós que temos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou para a nossa salvação.
Nós, que nunca vimos Jesus Cristo, temos fé que ele existiu, que morreu por nós e que nos salvou. Isto é fé inabalável, irmãos. Então, irmãos, tendo sido justificados e salvos pela fé em Jesus Cristo, finalmente temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos o livre acesso a Deus. Sim, irmãos, este mesmo Jesus Cristo que nos deu livre acesso a todo o favor e bondade de Deus, por isso estamos firmes e nos alegramos de um dia nos encontrarmos com Deus e olharmos para Ele cara a cara, em todo o seu esplendor, como estivermos com nossos corpos gloriosos, é claro. E não somente isso, irmãos, mas também nos alegramos nas tribulações, não porque queremos sofrer, mas é porque através das tribulações é que adquirimos paciência. E junto com a paciência vem a experiência. E um homem só pode ter esperança em alguma coisa se adquirir primeiro a experiência. E uma vez de posse da esperança, um sentimento tão nobre como esse homem não pode se confundir de jeito nenhum. E por quê? Exatamente porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nos fez casa de Deus e morada de Deus em espírito e em verdade. Porque Jesus Cristo foi quem fez esse grande milagre de, estando nós ainda fracos e condenados, separados de Deus, ele, Jesus Cristo, teve a bondade de morrer no tempo certo por todos nós, que antes éramos considerados por natureza inimigos de Deus, por causa do pecado que cometíamos direto. E pode ser, irmãos, que por alguém bom de coração, alguém se atreva a morrer por ele. Mas Deus fez muito mais do que isso, irmãos. Através de Jesus Cristo, Deus provou seu amor verdadeiro, permitindo que Jesus Cristo morresse por nós, quando nós ainda éramos pecadores inimigos declarados dele. Por causa dos nossos pecados? Então, é muito justo, irmãos, que agora que somos salvos do inferno pelo sangue de Jesus Cristo, fiquemos também completamente livres da ira de Deus. A mesma ira que virá sobre este mundo pecador, sobre todos aqueles que não querem aceitar Jesus Cristo como Salvador. Porque nós, irmãos, sendo inimigos de Deus por causa do pecado, fizemos as pazes com Ele agora, quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. Porque Jesus Cristo morreu por nós, muito mais agora teremos contato, carinho e amor com Deus, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E não somente isto, mas também nos alegramos muito em Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque através da coragem e sacrifício de Jesus Cristo, conseguimos fazer as pazes com Deus. Irmãos que moram na cidade de Roma. A verdade é que nós nos alegramos muito com Deus, porque Ele permitiu que Jesus Cristo nos unisse a Ele em paz. Sim, Jesus Cristo uniu todos nós com Deus. Portanto, se pelo primeiro homem que existiu, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, e junto com esse pecado a morte também, porque antes do pecado nenhum ser humano iria morrer, mas existiria a morte. Não existiria morte, irmão. Mas agora que a morte entrou através de Adão, todos os homens têm que morrer, porque automaticamente todos são pecadores. Porque até a chegada da lei de Deus dada a Moisés, lá no deserto, estava o pecado no mundo pintando e bordando. Mas devemos nos lembrar que a morte também pintou e bordou todo esse período, que vai de Adão até Moisés, quando ele recebeu a lei de Deus. E a morte continuou reinando até sobre aqueles que não pecaram, do tamanho do pecado que Adão teve, irmãos. E que, em parte, consideramos Adão a figura de Jesus Cristo que havia de vir a este mundo. Mas por quê? Porque não é assim o favor imerecido de Deus, como a ofensa causada pelo homem? Ou seja, irmãos, se pela ofensa do pecado, Adão, toda a humanidade foi condenada à morte, imagine só o tamanho da salvação e bondade de Deus através do único homem perfeito que é Jesus Cristo. Nesse caso, bondade e amor de Deus reinará sobre toda a humanidade que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E vejam só, foi uma só ofensa de Adão, o primeiro homem que veio à condenação de bilhões e até trilhões de seres humanos. Então, a salvação veio de um só ato, uma só obra, um só sacrifício lá na cruz do Calvário, de Jesus Cristo. Quando ele detonou, destruiu, aniquilou os pecados de bilhões e trilhões de seres humanos. Isto é, se os homens aceitarem a salvação de Deus, que é Jesus Cristo, e obedecê-lo de coração. Por que, irmãos da cidade de Roma? É lógico uma coisa, se pela ofensa de um só homem, que foi Adão, o primeiro homem, sim, se pelo erro dele a morte pintou e bordou com toda a humanidade, imaginem só como ficaria aqueles que aceitarem a salvação e a bondade de Deus, o dom da justiça, através do ato de Jesus Cristo.
Isso mesmo, irmãos. Eles reinarão ainda em vida por um só homem, Jesus Cristo, pois assim está certo que, se através de um só pecado, o de Adão veio a condenação da humanidade, assim também através de um só ato de justiça, que foi a morte e a obediência de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus nos resgatasse e nos salvasse toda a humanidade também. Ou seja, todos aqueles que quiserem segui-lo aceitando Jesus Cristo como Salvador. Porque se pela desobediência de um só homem, ou seja, de Adão, lá no paraíso, todos os homens foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, todos serão feitos justos e salvos e cumpridores da lei de Moisés. Mas só aqueles que aceitarem e obedecerem Jesus Cristo Salvador. Desse jeito, ficamos então pensando, será que a lei de Moisés veio para que o pecado aumentasse ainda mais? Porque foi com a lei de Moisés que tudo foi considerado pecado. Se não tivesse a lei, não tinha pecado. Mas uma coisa nós sabemos, que onde o pecado abundou, aumentou cada vez mais através da lei de Moisés, a salvação e a graça de Deus cobriu tudo através de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que assim como o pecado reinou na morte, também a bondade, a vida e o favor imerecido de Deus reine através da justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém. Que possamos compreender esta infinita salvação dada por Jesus Cristo, irmãos. Nós estávamos condenados, mesmo com o pacto da lei de Moisés. Da forma como estava com a lei de Moisés, nós todos seríamos condenados, como ninguém tinha conseguido a salvação ainda. Eles estavam num lugar separado, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, todos os homens de Deus que morreram com a fé que o Messias iria vir ao mundo para salvar eles, foram para um local, não foram para o céu não, não foram para diante de Deus, não podiam porque eram pecadores ainda. Mesmo tendo servido a Deus, eram pecadores ainda, o pecado não tinha sido arrancado. Então eles foram para um lugar chamado paraíso, ou seio de Abraão, até que Jesus Cristo viesse e destruísse de vez o pecado. Então quando Jesus Cristo veio, que lá na cruz do Calvário destruiu, aniquilou os pecados, a Bíblia diz que ele subiu ao alto, levando cativo o cativeiro. O que é isso? Ele pegou o seio de Abraão, o paraíso, onde estavam aquelas pessoas que haviam morrido, mas não tinham subido ainda. Estavam aqui na região debaixo da terra, no seio de Abraão, chamado paraíso. Então ele pegou esses que estavam lá e subiu ao céu. Estão num local, pelo menos, até hoje nós entendemos, no local que esse é dito embaixo do altar de Deus. Ainda não estão diante de Deus. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos ainda estão já lá. Já a primeira etapa já foi cumprida. E o que eles precisam fazer para estar diante de Deus, no trono de Deus? Eles precisam receber o corpo glorioso. Porque ainda não tem corpos. Os corpos ainda estão aqui na terra. Todos os que morrem hoje com a fé em Jesus Cristo, seus corpos descem da terra. E eles vão para este local preparado por Deus. É um lugar, um paraíso de descanso das almas. No dia do arrebatamento da igreja, quando Jesus Cristo vier buscar a igreja, estes que estão no seio de Abraão, no paraíso, retornarão a esta terra, entrarão nos seus antigos corpos, terão a transformação dos seus corpos em corpos gloriosos e subirão junto com a igreja, que receberão também corpos gloriosos. Todos se encontrarão com Jesus Cristo. Aí sim, de posse do corpo glorioso, todos poderão agora entrar no trono de Deus e ficar frente a frente, cara a cara, com Deus Todo-Poderoso. Por quê? Por causa do corpo glorioso que eles têm, igual ao de Jesus Cristo. Porque sem isso, ninguém pode chegar diante de Deus. Seria fulminado. Porque Deus é muito santo e é preciso esse corpo para que eu possa chegar diante dele. Para que se cumpra aquilo em Apocalipse, e Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Para que Deus possa enxugar dos meus olhos as minhas lágrimas, como está escrito lá em Apocalipse, eu preciso me livrar deste corpo aqui. E receber um corpo glorioso, perfeito, semelhante ao que Jesus Cristo tem, para poder suportar a glória e a santidade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.